Pessoal, aqui na aula 10, umas correções no funcionamento do algoritmo que saiu errado no vídeo online. Então, só retificando aqui, como é que o algoritmo de comparação probabilística apresenta os resultados. Então, o que a gente vai ver aqui? Vai ter sempre, no nosso caso, aqui a tabela com os resultados clássicos e a tabela com comparação probabilística. Então, nos resultados clássicos, se a gente olhar aqui para a média primeiro, quem foi o algoritmo com o melhor resultado comparando só a média? É aquele resultado, é aquele algoritmo que tem o menor valor que aparece aqui. Então, para o primeiro problema, o melhor cara seria o Firefly. Beleza? A gente seleciona ele aqui. Para esse caso aqui, o Firefly também tem uma das melhores coeficientes de variação. Seria a dispersão dos resultados equivalente lá ao desvio padrão. Então aqui o melhor de todos seria o SGA, só que a média do SGA é bem pior do que a do Firefly. Então vamos considerar que, olhando para essa tabela, o Firefly seria o melhor algoritmo. Tá? Se a gente olhar aqui beleza. Então, o resultado da comparação probabilística, como é que vai funcionar? Para utilizar o código, você tem que primeiro definir o algoritmo de referência. Então, aqui no caso desse artigo, todos foram SGA. Tá? Essa tabela vai nos proporcionar algumas probabilidades. Então, o que está aparecendo aqui em cada linha? Seriam as probabilidades do OSGA em relação ao Firefly. Tá? Então, esse primeiro cara que está aparecendo aqui é o quê? É a probabilidade do SGA ser melhor que o FA. Então, a probabilidade é só de 0,2%. A probabilidade do SGA ser melhor do que o SA é de 32%. E, por fim, a probabilidade do SGA ser melhor do que o BSA é 100%. Tá? Então, a ideia, se a gente fosse elencar aqui os algoritmos, o que tem melhor resultado é o Firefly, depois tende a ser o ICA, depois o SGA e, por fim, o BSA. Beleza? Então, essa é a ideia de comparação. O que corresponde aos resultados que a gente vê aqui na tabela. Então, a melhor média seria o disparado do FA, que foi disparado melhor aqui o resultado. Depois, a gente passaria ficaria na dúvida entre o SGA e o ICA, e por fim a gente teria lá o resultado do BSA. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia de utilização dos dados. Para o segundo exemplo, a gente vai fazer a mesma análise. Então, a gente tem aqui os resultados do segundo exemplo aparecendo. Vamos ver o que eles estão mostrando para a gente. Então, para esse segundo exemplo, o algoritmo de referência continua sendo o SGA. Vamos ver primeiro aqui os resultados da comparação estatística. O que a gente tem aqui? Comparando só a média. Comparando só a média, a gente vê que para esse caso, o SGA é disparado o melhor algoritmo. Tá? Então, em média, o peso dele foi lá de 1.260 kg. Os outros algoritmos estão bem acima. E note que o coeficiente de variação do SGA ainda foi o menor entre esses algoritmos. Ou seja, para esse caso, definir qual que é o melhor algoritmo não é tão problemático. Eu arriscaria tranquilamente que era o SGA. Tá? Olhando aqui para a tabela das probabilidades, então, isso é confirmado.
a gente tem que a probabilidade do SGA ser melhor que o FA é 93%, que o SA 78%, que o BSA 69%. Beleza? Então fica bem claro aí o melhor algoritmo. Agora, se nós fôssemos comparar o ISA com o BSA, poderia gerar alguma dúvida, porque o BSA tem uma média melhor, só que um desvio pior comparado com o ISA. O ISA tem a média maior, só que o desvio menor. A pergunta é, qual desses dois a gente escolheria, por exemplo? Olhando para a tabela, ele vai nos dar uma métrica relativa aqui. Então, notem que por essa probabilidade do BSA ser mais baixo, quer dizer que ele é um pouco melhor dos que estão com probabilidade acima. Então, a probabilidade do SGA ser melhor que o BSA é 69%. Só que ele ser melhor que o ICA é 78%. Ou seja, o melhor algoritmo nesse caso aqui seria o SGA, o segundo o BSA, o terceiro ICA e por fim o Firefly. Beleza? Então essa é a lógica que a gente está utilizando. Se quisesse fazer uma comparação mais fiel entre esses dois aqui, o BSA e o ICA, podiam pegar só a amostra dos dois e colocar na comparação. Por exemplo, tornar o BSA como referência e o ICA como comparação. Tá? Então, seria uma definição assim mais precisa entre esses dois. Beleza? Ou seja, a probabilidade de um ser melhor do que o outro, considerando só esses dois casos. Tá? E por fim, no terceiro exemplo, vamos lá para a tabelinha. O que a gente vai ter lá? Olhando só para a tabela aqui, vamos olhar primeiro para a média. Considerando só a média nesse exemplo, a gente tem o quê? O melhor algoritmo é o BSA, que obteve aqui a menor média entre os resultados. O segundo seria quem? O SGA. Tá? Olhando para o desvio padrão, a gente tem que, apesar do BSA ter obtido a menor média, ele teria uma dispersão maior. Tá? Então, poderia gerar uma dúvida entre esses dois caras, quem é o melhor algoritmo, se a gente olhasse somente aqui para os dados de média e desvio padrão. Então, o que a probabilidade ajuda a gente? Vai ser o seguinte, olhando aqui para a tabela da probabilidade, que a gente tem o referência é o SGA, vamos ver ele em relação aos outros. Ou, primeiro aqui, ele em relação ao BSA, que é a nossa grande dúvida. Então, a probabilidade do SGA ser melhor do que o BSA é de 40%. Com isso, quer dizer que na maioria das vezes, ou seja, em 60% das vezes, praticamente, o BSA vai ser melhor do que o SGA. Tá? Então a gente tem claramente aqui que o melhor algoritmo para esse caso é o BSA. O segundo, o SGA. E por fim, a gente tem que o terceiro é o Firefly e o quarto, o ICA. Beleza? Então esse vídeo aqui é só para fazer uma correção que saiu uns erros do vídeo original. Tá? Então fica mais refinado aqui em como analisar os resultados e vamos só colocar mais ênfase nos histogramas que eventualmente são obtidos aqui nos diferentes problemas, principalmente aqui nesse problema 2, onde a gente tem aí a geração de distribuições multimodais, ou uma totalmente diferente da outra, considerando os diferentes algoritmos. Beleza? Então, finalizar aqui para complementar a aula.